Olá, bom dia. Tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse dia. Hoje estaremos aqui com um vídeo no qual hoje nós vamos estar aqui conhecendo um pouco mais sobre esse livro, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Meu amigo, o tema que eu trago hoje aqui, em meio a essa natureza, é sobre que eu venho postando durante esse pouco tempo que eu tenho aqui com vocês no canal do YouTube. Eu tenho mostrado para vocês, né, a natureza. Mas a natureza, ela foi criada por Deus, assim como nós. Mas o que nós temos visto e ouvido é muitas pessoas falando que o nosso planeta, o nosso mundo vai ter um ponto final. Alguns dizem que nós estamos vivendo os últimos momentos do tempo do fim. Mas será se isso é verdade? Será se o nosso planeta realmente vai ser destruído? Convido você, meu amigo, minha amiga, né, a acompanhar esse vídeo. Você que não se inscreveu, se inscreva. Você que está acompanhando, deixa já o teu like aí, né? E para nos ajudar no nosso canal. Mas nesse momento, o mais necessário nesse momento é o que nós vamos conhecer hoje aqui na Palavra de Deus. Antes de nós abrir a Bíblia e ter esse conhecimento a respeito do tempo do fim, convido você nesse momento a fechar os teus olhos. Vamos pedir orientação àquele que nos guia na Palavra de Deus, que é o Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Santo Deus, maravilhoso Pai, te agradeço por esse momento no qual podemos compartilhar a tua palavra através desse canal do YouTube para milhares e milhares de pessoas, todos aqueles que tiver acesso a esse vídeo. Ó Deus, nesse momento te peço direção do teu Santo Espírito para compreender a tua palavra e assim, ó Deus, se preparar para o grande dia. Te entregamos a nossa vida nas tuas mãos, nos guia nesse momento. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, vamos direto para a palavra de Deus, sem muita enrolação. Será se é verdade que o nosso planeta Terra terá um ponto final? De acordo com Gênesis, capítulo 1, mostra a criação, o princípio. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. A Bíblia diz que tudo aquilo que Deus ele falava, assim acontecia. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E a primeira coisa que Deus ele criou foi o dia e a noite. Mas a primeira coisa Deus disse: haja luz e houve luz. E assim sucessivamente, tudo que Deus ia falando, as coisas iam acontecendo. No sexto dia, Deus ele já tinha criado quase todas as coisas, estava faltando alguns detalhes. E esse detalhe foi o ser humano, a criação do homem, a criação da mulher. E a Bíblia diz que Deus, ele não mais usou a palavra, mas sim ele usou as mãos. E começou a fabricar, a moldar o barro para fazer o ser humano. E depois que o ser humano estava pronto, aquele boneco de barro, mas não tinha vida. E para ter vida, a Bíblia diz que Deus soprou na narina daquele boneco e o homem passou a ser uma alma vivente, uma pessoa viva. O ser humano passou a ser uma criatura de Deus. E a Bíblia diz que Deus, quando viu tudo aquilo, disse: eis que tudo isso é muito bom. Então, Deus ele se agradou e ficou maravilhado com a formação do ser humano. Mas a Bíblia diz que o ser humano veio a pecar, veio a desobedecer a ordem divina. E o que é que aconteceu? A Bíblia diz que através do pecado veio a morte. O ser humano não tinha sido criado para morrer, e sim para viver para todo sempre. Mas o pecado trouxe a morte para a raça humana. E a Bíblia conta relato de há mais de 6.000 anos atrás, né? A Bíblia diz que o ser humano, quando conheceu o pecado foi se alastrando ao mundo, o pecado foi se multiplicando
E o que é que aconteceu? A Bíblia diz que hoje nós estamos vivendo em um mundo repleto de pecado, onde já não tem o amor está se esfriando, porque o pecado ele traz o esfriamento do amor. E o que é que acontece, meu amigo e minha amiga? Vou passar para vocês agora na palavra de Deus o que vai acontecer com o ser humano, né, quando Jesus voltar. Algumas pessoas dizem que quando Jesus voltar haverá vida ainda na terra, mas de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ver que na volta de Jesus não haverá mais vida nenhuma aqui na terra. Convido você nesse momento a abrir a tua Bíblia no livro de 2 Timóteo, não, 2 Tessalonicenses, perdão, capítulo 2. De acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que quando Jesus voltar, o homem pecador, o iníquo, que é o homem pecador, aquele que comete pecado, será destruído na sua vinda, com o sopro da boca de Jesus Cristo. Então, meu amigo e minha amiga, olha só o paralelo que tem entre a criação do homem e a destruição do homem. Para o ser humano passar a ter vida, foi necessário o sopro de vida. Esse ar que nós respiramos, olha, você está respirando nesse momento, então esse ar que você está respirando foi o sopro que Deus ele deu para você passar a ter vida. E uma vez que nós perdemos esse sopro, esse ar, o que é que acontece? Nós morremos. Então a Bíblia diz que na volta de Jesus, o homem pecador, aquele que está cometendo pecado, aquele que está na prática do pecado, aquele que não se arrependeu dos seus erros, não confessou a Jesus, não entregou a sua vida a Jesus, o que é que vai acontecer com ele? A Bíblia diz que eles serão mortos pelo sopro. O mesmo sopro que tirou, que deu a vida, ele agora vai tirar. Então, o ser humano, aquele que estiver no pecado, a Bíblia diz que será destruído. Mas a Bíblia, em contrapartida, ela fala a respeito que haverá dois grupos. Uns são os escolhidos e outros serão os perdidos. Os perdidos irão morrer, né, na volta de Jesus. Mas só existe esse texto, Lécio? Não, existe outro. Convido você nesse momento, ligeirinho, aí no livro de Isaías. Isaías, estou encontrando aqui, capítulo 11, versículo 4. Que diz assim: Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Mais uma vez a Bíblia está dizendo que os perversos, o homem pecador, aquele que pratica o mal, será morto com o sopro de Jesus Cristo. Nesse momento eu convido você a dar uma passadinha lá no último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, versículo 15 e o versículo 21. O versículo 15 diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com centro de ferro, e pessoalmente pisará o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 21. Os restantes dos mortos, o restante foram mortos com a espada que sairá da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartarão das suas carnes. Olha só, a Bíblia ela fala sobre a espada que sai da boca de Jesus. O que é a espada?
De acordo com Efésios, capítulo 6, nós já estamos finalizando e peço para você assistir até o final, para você poder compreender. De acordo com Efésios, capítulo 6, a gente vai saber o que é a espada que sai da boca, o significado de espada. A espada que sai da boca de Jesus. Vamos olhar aqui o que é que diz aqui no livro de Efésios, capítulo 6. Estou encontrando aqui. Capítulo 6, verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, o significado da espada é a palavra de Deus. Então, Deus, por sua vez, quando criou o ser humano, ele fomos façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia, quando ela revela que Deus estava criando as coisas, Deus criou as coisas com o poder da sua palavra. Meu amigo e minha amiga, Deus, quando chegou o momento de construir a raça humana, o ser humano, Deus, ele soprou o poder da palavra de Deus no sopro. E aí um boneco de barro virou o ser humano, uma alma vivente, uma pessoa viva. Agora, esse poder que saiu da boca através de um sopro é o mesmo poder que a Bíblia revela como espada, como sopro, que destruirá o homem pecador. Então, Laerte, então existe alguma solução para não ser morto pelo sopro da boca de Jesus? Sim. E a solução está na obediência, e a obediência à palavra de Deus. Jesus Cristo, ele diz lá no livro de João: se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim também como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Jesus também, ele diz que se todavia a gente andar na luz, a gente não vai trilhar o caminho das trevas. E Jesus, ele disse que ele é a luz. E aquele que segue a ele não andará nas trevas. Ou seja, amigo, a morte é o símbolo das trevas. Então, quando nós estamos caminhando à noite e não temos uma luz para nos guiar, isso significa que se tiver um abismo, a gente pode cair nele e perder a vida. E nós estamos vivendo em um mundo no qual ele é trevas. E para a gente não cair nesse abismo, é necessário ter a luz. E essa luz é Jesus. É a luz que guia os nossos passos, que guia os nossos caminhos, para que a gente possa chegar na cidade santa, a Nova Jerusalém, aquela que vai descer do céu da parte de Deus. Foi o lugar onde Jesus preparou para mim e para você. Então, nesse momento, nós finalizamos esse vídeo dizendo para todos vocês que Jesus, quando voltar, não ficará nenhum ser humano, nenhum ser que vive nesse mundo. Sim, no outro vídeo a gente vai explicar sobre melhor, porque o ser humano, ele vai viver em um outro mundo, e esse mundo é diferente desse. É um mundo onde não há dor nem sofrimento. Mas aí é o novo céu e a nova terra, aí depois da volta de Jesus. E esse é um assunto para o nosso próximo vídeo. Que todos fiquem aí com a paz do Senhor, tenham um ótimo dia e que Deus abençoe a mim e a você. Fica na paz.